Deus toda a honra, toda a glória, toda a nossa gratidão. Agradecemos a Deus por tão grande fidelidade e por tão grande demonstração de amor para comigo, para com você, para com a sua família, quando Ele verdadeiramente nos concedeu a vida eterna em Cristo Jesus. Tito, primeiro capítulo, versículo 1 diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A salvação, ela vem pelo conhecimento da verdade que só Deus pode transmitir e revelar a cada um de nós. Esse é o grande desafio que nós temos no mundo, no meio evangélico, onde temos várias denominações, mas nos concentrar em Deus, nos concentrar na sua palavra. Paulo diz que Deus escolheu os seus eleitos, os seus amados, desde toda a eternidade, antes dos tempos eternos. Eles são escolhidos para vir à fé. Contudo, o mesmo Deus que escolhe para que possam vir à fé, é o mesmo Deus que também escolhe para que ele venha ao pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Isso implica que a fé salvadora, ela deve repousar, ela deve fundamentar no conteúdo da verdade revelada pela própria Escritura. A fé, ela não é irracional, né? A fé, ela é racional, ela tem um fundamento, ela tem uma base, ela tem uma verdade na qual nós devemos crer. A fé, ela deve fundamentar na verdade de que existe um único Deus vivo e verdadeiro, existe um único Deus vivo e verdadeiro que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados, e esse Deus vivo se fez carne na pessoa do Filho e habitou entre nós. Cada pessoa que declara fé em Jesus Cristo, declara fé em Deus, ela precisa ter a própria Escritura, o pleno conhecimento da verdade, da forma que Deus se revela na Escritura, para que ela possa entender o que é vida eterna, o que é salvação, tão somente por meio dessa dádiva divina, por meio do seu Filho ou através do seu Filho Jesus Cristo. A pessoa deve entender que as Escrituras, elas nos ensinam sobre Deus, quem é esse Deus, quais são as suas virtudes, as suas características, seus atributos, que Ele é absolutamente santo, que Ele não tolera pecado, que Ele não faz vistas grossas ao pecado, Ele não toma o pecador por inocente. E ao mesmo tempo que a Escritura revela esse Deus, ela também revela o que somos, que nós somos pecadores. Assim como Deus é absolutamente santo, todo homem descendente, nascido, que descende de Adão e Eva, já nasce morto em seus delitos e pecados. Então essa Escritura é a única verdade que nos apresenta um Deus completamente santo, completamente justo, que nos revela o que nós somos, a nossa iniquidade, o nosso pecado, e ao mesmo tempo oferece vida eterna, oferece perdão, oferece salvação pela fé em Cristo Jesus. A pessoa deve entender que esse Jesus Cristo, que Deus enviou, que Ele nos enviou o seu Filho, Ele veio e assumiu a forma humana, Ele se tornou um de nós, Ele esvaziou de si mesmo, conforme Paulo nos ensina em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 até o 11. Ele sofreu o castigo que era contra nós, Ele levou sobre si as nossas transgressões, Ele suportou a ira de Deus para nos conceder esse perdão. A razão pela qual Ele morre na cruz é para satisfazer a santidade de Deus, a ira de Deus, e assim então Deus em Cristo Jesus, pela fé, nos declara completamente justos. Não é? A pessoa que crê em Jesus, ela deve entender que Deus concede salvação como um dom gratuito, à parte de qualquer obra ou de qualquer bem que venhamos fazer.
Vejam bem, qualquer coisa que nós queiramos oferecer a Deus ou que façamos a Deus na expectativa de que sejamos salvos, a não ser crer em Jesus Cristo e tão somente em Jesus Cristo como único suficiente Salvador, isso implica que nós estamos querendo comprar a nossa salvação. Seja ela por uma cesta básica, seja ela para contribuir por alguém, ajudar alguém, socorrer alguém, fazer algum voto de pobreza e qualquer outra coisa dessa semelhança ou qualquer outro aspecto que você queira se apresentar justo diante de Deus. Tito está dizendo que a fé ela é para os eleitos de Deus e esses eleitos de Deus vão ter o pleno conhecimento da verdade por meio dessa palavra. E quando essa palavra é revelada a esses eleitos, Deus lhes concede a fé para que eles creiam, para que eles entendam e eles então confessem a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Contudo, Paulo nos adverte na sua carta aos Coríntios, 1 Coríntios 2,14, depois 2 Coríntios 4, do versículo 4 a 6, Atos 16, 14, mostrando que o homem sem Cristo, chamado de homem natural, ou homem que é nascido em seus delitos e pecados, ele não pode entender as verdades de Deus. Por quê? Porque as verdades de Deus lhes são loucura. As verdades de Deus, elas se discernem espiritualmente. Se o Espírito Santo não lhes abre os olhos, se o Espírito Santo não dá o novo nascimento, se o Espírito Santo não regenera, ele não pode compreender essas verdades de Deus. Eles acham que é loucura, eles acham que é coisa de outro mundo. Mas por quê? Porque só o Espírito pode nos dar esse entendimento. Então não adianta o homem, não adianta você, ou eu, qualquer outra pessoa, criar um outro caminho, direcionar um caminho que nos leve para a salvação, sem a revelação de Deus, sem a Escritura. Jesus foi muito claro em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Sem mim ninguém vai ao Pai. Então não tem outro momento, não tem outra situação, não tem outro caminho, não tem outro atalho. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Olha, eu sou servo de Deus, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, eu sirvo a Deus, eu sou um enviado de Cristo para promover a fé que é dos eleitos. Como que ele faz isso? Levando esse pecador ao conhecimento da verdade segundo a piedade. À medida que vai propagando o Evangelho, pregando esse Evangelho, pregando essa palavra, a forma como Deus se revela nessa palavra, a forma como Deus nos ensina por meio dessa palavra, como que Deus opera pelo poder do Evangelho para gerar uma nova vida em nós, para nos resgatar do império das trevas e nos dar essa fé para que nós creiamos em Cristo, tão somente em Cristo, como nosso único e suficiente Salvador. Em Ezequiel 36, a partir do versículo 25, o profeta Ezequiel, usado por Deus, ele diz que Deus derramaria água pura sobre nós, ele iria purificar o nosso coração, lavar o nosso coração, ele tiraria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne, ele colocaria o seu Espírito dentro de nós, ele colocaria os seus mandamentos dentro de nós e faria com que nós o obedecêssemos por entendimento, por compreensão. Uma fé que a razão ela trabalha essa fé por meio dessa verdade. Quando a verdade é anunciada a nós pelo Espírito, ele promove todo esse novo nascimento, toda essa regeneração, nos concedendo essa fé para que toda essa verdade se torne clara. Como está lá em Atos 16, 14, quando Paulo pregava o Evangelho, o Senhor abriu os olhos, Deus abriu o coração, o entendimento de Lídia, para que ela pudesse compreender as Escrituras e pudesse assim confessar a Jesus como Senhor e Salvador da vida. Ninguém pode entender a revelação de Deus na Bíblia a menos que Deus abra os seus olhos, a não ser que Deus promova esse novo nascimento, essa nova vida, essa regeneração. Talvez isso choque a sua fé, choque as suas expectativas, a sua forma de enxergar a vida, mas vejam bem,
É preciso colocar o seu conceito de fé, é preciso colocar os seus princípios que você aprendeu desde a infância sobre religião, sobre fé, sobre salvação, no crivo das Escrituras. A Escritura precisa tornar o seu padrão de regra e de fé. Vejam bem, ele está dizendo, olha, a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Somente as Escrituras, como palavra de Deus, como poder de Deus, pode nos libertar de toda crendice, de toda tradição familiar, de toda tradição religiosa. Somente a Escritura nos dará clareza, somente a compreensão, o pleno entendimento dessa verdade, o pleno conhecimento. O conhecimento nos liberta da ignorância, o conhecimento nos liberta do erro, o conhecimento nos liberta de uma tradição equivocada, fora das Escrituras. O conhecimento da verdade é libertador para que nós venhamos enxergar a vida eterna, venhamos enxergar uma vida com Cristo por meio da própria revelação de Deus. O Deus que liberta, Ele estabeleceu o meio de resgatar o homem. O Deus que foi ofendido por causa do meu pecado e do seu pecado, Ele estabeleceu o princípio, o meio e o fim de resgatar a sua vida, de transformá-lo e de fazer de você um verdadeiro adorador dele e que você seja conformado à imagem e semelhança do Filho dele para o louvor da glória dele. Ou seja, boas obras, penitência, sacrifícios, não é? Ajuda, cestas básicas, qualquer coisa desse nível implica que você está querendo comprar Deus. E a palavra de Deus diz que toda essa obra salvífica, ela é um dom de Deus, ela é um presente de Deus, ela não se fundamenta nas nossas obras, tão somente pela graça, mediante a fé no seu Filho Jesus Cristo, é que nós temos vida eterna. Paulo escrevendo Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que isso seja libertador para a sua alma, seja libertador para a sua vida, que seja uma fé genuína que te dê um novo nascimento, essa regeneração, e que essa fé seja solidificada no seu coração por meio do conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra de Deus. Tá? Esse é o desejo do nosso coração, que Deus lhe conceda essa fé, que Deus abra todo o seu entendimento e revele a você esse conhecimento da verdade, dessa salvação unicamente em Cristo Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a cada um de nós, para a honra e glória dele. Um abraço a todos e até mais.